Fala galera, beleza? Talvez esse vídeo estenda um pouco mais do que eu esperado, mas é necessário porque tem muita informação. Eu vou tentar ser breve. Então a ideia aqui é apresentar quais as melhores impressoras. Desculpa, né? Não quais as melhores impressoras. Qual seria a melhor impressora para a sua ideia, né? Porque vai variar, não existe uma impressora melhor no mercado. Qual que é a melhor impressora? Não tem, depende do que você vai fazer. É, então, a gente tem que entender o que você vai fazer para saber qual o processo que você vai utilizar. Essa da foto aí é até a primeira impressora que eu montei. É muito comum isso no mercado de FDM, que eu vou mostrar agora. Mas, vamos lá. Então, a primeira coisa é, se você estiver assistindo esse vídeo, dependendo da data que você estiver vendo, a gente está no final de 2019. As coisas podem ter mudado muito daqui para frente. Então, atente-se a isso, né? Se tiver muito antigo o vídeo, talvez você tenha que desconsiderar. É... Outra coisa que eu gosto de deixar clara é que eu tenho conhecimento de mercado, impressão 3D é uma coisa relativamente nova. A gente sabe que não é novo, já está no mercado há muito tempo, mas todo dia surge coisa nova. Tem muita tecnologia. Eu não desconheço alguém que já mexeu com tudo. Então a gente passa por muitos caminhos e vai aprendendo por eles e aí a gente tira as nossas conclusões. É difícil você achar uma pessoa que já passou por tudo para te falar esse é ruim e esse é bom. A gente passa por vários caminhos, sim, mas passar por todos os caminhos é um pouco complexo. Então vamos lá. Existem três tipos de impressoras mais conhecidas no mercado. A primeira delas que eu vou apresentar aqui rapidamente, eu não vou ficar apresentando impressora, é a SLS. O projeto dela é com um pozinho, que eu não sei o nome. Esse tipo de processo não é do meu conhecimento. Se você jogar no Google, você vai ver aqui como é que ele funciona. É como se fosse um catalisador desse pozinho. Ele vai catalisando e a peça vai se formando. Essa impressora ela não é muito conhecida no mercado, não é muito, ela não tem uma aderência muito grande. Eu acho que ela é cara, eu não sei dizer, mas das pessoas que eu conheço, ninguém utiliza nesse processo, então eu não consigo ajudar. Se você tiver alguém próximo que possa te ajudar, talvez seja mais fácil tirar essas dúvidas. Mas eu vou pular o processo SLS por não ter tanto conhecimento dele. O processo que é mais comum, que a gente mais vê as pessoas utilizando hoje em dia é o FDM, que é o processo de filamento. Então você tem um filamento que derrete, bem parecido com o processo de uma cola quente, que você vai fazendo, ela vai derretendo e vai formando a peça aqui. Aqui até mostra aqui como é que o filamento sai do bico, é derretido e cola na mesa. Enfim, isso não interessa pra gente. Qual é a situação que eu deveria ter uma impressora de filamento? A melhor opção, quando o seu projeto é um projeto grande, peças grandes, cosplay, peças mecânicas, objetos de casa, coisas que você quer fazer assim, de mais do que 20 centímetros de tamanho, 25, né? O ideal é você ter uma impressora de filamento. Por quê? Porque o filamento, primeiramente, ele é mais barato. O processo de impressão dele, eu não posso afirmar isso, mas muitas vezes é um pouco mais rápido. É, você tem a opção de fazer uma impressora maior para você poder imprimir maior, né? A impressora de FDM, existe projetos na internet que você consegue construir a sua impressora. Então, basicamente, para objetos grandes, ela é a melhor opção. Agora, se você quiser fazer objetos pequenos, muito pequenos, aí a gente vai partir para outro processo. Mas, se você tem interesse ainda de imprimir personagens, action figures, bonecos, coisas de 10, 15 centímetros, essa impressora funciona muito bem também. Eu sempre fiz. Eu tenho até um canal no Instagram aqui, para quem não me conhece, 3D Teu. Você consegue ver aqui tudo que eu já fiz. E eu não tinha impressora de resina, somente FDM. Então todos esses processos aqui foram feitos na impressora FDM. Tem coisas bem pequenas aqui e tem coisas maiores. Mas beleza. O que eu quero dizer? Que você consegue fazer tanto personagem aqui quanto na de resina. A diferença é que a de resina ela dá uma qualidade de detalhes melhor. Então quando você vai fazer coisas pequenas, você faz melhor na impressora de resina. Vou mostrar aqui agora as impressoras de resina. A gente tem dois tipos de impressora de resina conhecidas no mercado atualmente. A impressora DLP, desculpa, e SLA.
Eu não vou entrar no detalhamento de cada processo aqui, porque não convém, mas você consegue ver uma diferença entre os dois modelos aqui. É, a uma distância um pouco maior, a gente quase não vê diferença, mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que o cabelo dele tem mais detalhe. Até a distância você consegue ver que o cabelo aqui da SLA tem mais detalhes do que o cabelo aqui do lado direito aqui da LP. A DLP é uma impressora muito boa também, mas como a gente vê aqui que a SLA apresenta uns resultados melhores, tem muita adesão no mercado, eu vou falar de algumas opções de SLA que a gente tem hoje. Então tá, é possível fazer esse boost aqui na impressora de FDM? Sim, ele ficaria bem próximo desse aqui da DLP, com um pouquinho de detalhes a menos, talvez alguma coisinha ou outra. Na melhor resolução de uma FDM, talvez 0.05, você conseguiria chegar próximo a esse resultado, com o acabamento, você consegue chegar mais próximo ainda. Mas, saindo da impressora desse jeito, você precisa de uma impressora de resina. Mas então por que não comprar sempre a impressora de resina, caso eu queira fazer personagens, action figures e etc? Porque a resina é muito mais caro do que o filamento. Então, a gente tem aí alguns exemplos no mercado de resina para essas impressoras. Vou pegar aqui, vou jogar no Google aqui, ó, 1 kg filamento ABS, que é um dos materiais de impressão de filamento. Muito comum, muito utilizado. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 1 kg de ABS Premium, dessa empresa aqui, não sei, empresa X. Custa R$50 no Mercado Livre. Agora eu vou colocar aqui 1 litro de resina UV, que é a resina para impressão de resina, né? Resina para impressoras SLA DLP. Então aqui, ó, ele nem trouxe aqui de 1 litro para a gente não cair para trás. Aqui, ó, 500 gramas dessa marca que eu não conheço, tá dando R$150 vindo lá do Banggood, exportando. Mas se a gente for comparar de forma justa, né, olhando no Mercado Livre também, ó, 500 gramas é R$300. Então, assim, se você comprar aqui no Brasil, hoje a resina é muito cara, então é complicado, né? Você comparar aqui, vamos pôr aqui 500 gramas, R$320. Então, vamos colocar meio quilo aqui, né? Se aqui fosse meio quilo, seria R$25, entendeu? A diferença é muito grande, é gritante mesmo. Então, a gente tem que pensar muito quando a gente vai comprar uma impressora de resina para fazer trabalhos para revendas. Você vai fazer um personagem desses que eu faço aqui, ó, você consegue um preço legal nesse personagem, fazer uma venda dele na impressora de resina, dá bastante acabamento e soltar um modelo legal. Agora, e com um preço legal, né, no mercado, você consegue entrar no mercado com isso aqui para fazer uma venda. Agora, se você comprar uma impressora de resina, para você fazer uma revenda de um modelo desse aqui, você precisa fazer molde. Aí você vai ter que estudar aqueles moldes de silicone. E aí, ir lá pegar vídeo no YouTube para aprender a fazer isso aqui, ó. Que aí sim você consegue fazer uma revenda legal de modelo de resina. Você vai ter uma qualidade bacana e o seu produto sai mais barato, porque você consegue fazer réplicas do seu modelo de várias de resina bem mais barata do que a resina UV, né? A resina de impressão. Então, aqui dentro da FDM, a gente tem algumas impressoras interessantes aí no mercado. A gente tem muita opção, tá, galera? Então, assim, fica difícil. Hoje, uma impressão de custo, a impressora de custo-benefício que eu vi no mercado, que eu tenho ela, eu comprei de tanto ouvir as pessoas falando, é a Ender 3, né? A Ender 3 realmente ela tem o melhor custo-benefício do mercado. Se você digitar aqui Ender 3, ela inclusive tem uma melhoria que é a Ender 3 Pro. Ela trouxe alguns upgrades que, se você puder comprar, vale a pena. Esses upgrades fazem um pouco de diferença. Ela é uma impressora que ela traz para você a mesa de aderência, que você não vai ter que preocupar com soluções de aderência. Então ela traz aqui, isso aqui é um material TEI, né? E ela é imantada, você consegue tirar isso aqui, dobrar a peça para a peça sair com facilidade. A mesa não custa estragar, ela tem uma dimensão boa, ela tem aqui 20 por 20, e eu acho que ela faz mais do que 20 de altura, se eu não me engano, ela deve fazer uns 20 centímetros, 25 centímetros de altura. E o preço dela, se você for comprar no Mercado Livre, você já acha essa impressora com um preço
razoável aqui, ó, a Ender 3 Pro, ela tá R$ 2.500, ok, que o Mercado Livre acaba achando alguns preços um pouco mais apertados, né? Mas se você, por exemplo, tiver condição de trazer de fora, você vai ver que ela custa R$ 915 aqui no Banggood, tá vendo? É uma impressora que ela tem um custo-benefício bom. Inclusive, aqui uma dica no AliExpress, se você digitar lá, você consegue achar ela, talvez até com a loja aqui no Brasil, e comprar com um preço bem mais barato, com a entrega no Brasil sem taxa. Então ela é uma opção muito boa. Eu tinha até algumas outras impressoras aqui para indicar. A impressora que eu montei é até essa aqui da foto. Ela está com um zoom, não vai ter muita explicação. A vantagem de trabalhar com a impressora FDM é que você tem a condição de montar ela. Então, se você tem um conhecimento mínimo de eletrônica, não precisa nem ser muito avançado. Eu não tenho conhecimento tão técnico assim. A gente tem grupos com suportes, Facebook, WhatsApp. Sempre alguém vai te indicar um grupo no Brasil inteiro aqui. Você tem gente para te ajudar. Existem muitos kits nesses sites chineses aí. Você consegue comprar o kit, montar na sua casa. Você mesmo pode comprar os cabeamentos e fazer se você tiver mais facilidade. Algumas peças são muito comuns, você acha no Brasil mesmo, fuso, barra lisa você acha, motor NEMA aqui você acha, esses cabos aqui você consegue crimpar, se você não tiver conhecimento você consegue comprar. São poucas as peças que são específicas de impressora 3D, né? Até o próprio frame aqui, o arco dele, você consegue fazer isso aqui no Brasil com alumínio. Hoje a Ender 3 trouxe essa diferenciação, né, do frame de alumínio. Esse frame de alumínio aqui, ele é diferenciado mesmo, ele é muito bom. Talvez no futuro tenha coisa melhor, mas hoje isso aqui é muito bom, a estrutura. Então ela te dá uma impressão muito boa e ela tem a vantagem aí de ter um preço muito bom. Agora, além de você montar, quando você vai montar uma impressora, você tem as opções aqui dentro da FDM. Ó. Se você digitar aqui FDM 3D Printer, FDM 3D Printer, você vai ver aqui que existem algumas impressoras de outro estilo. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa impressora aqui é uma impressora Delta. Ela é utilizada também, era o mesmo esquema, mesmo tipo de impressão de filamento, mas eu nunca tive uma Delta, eu tive contato, já trabalhei, algumas pessoas que eu conheço têm Delta, mas eu não acho que ela seja a melhor opção de impressora de FDM. Ela tem uma particularidade que ela trabalha com esses 3 eixos aqui, e aí, por exemplo, você vai para um lado, você precisa mexer os 3 eixos para ir para um lado. Você vai para o outro, você tem que mexer os 3 eixos para ir para o outro lado. Então eu acho ela um pouco mais complexa, um pouco perigoso de trabalhar. Claro que tem gente que já começou trabalhando com ela, acha ótimo e tal, isso é questão de gosto. Eu não vou ter opções para indicar ela aqui porque eu de fato não tenho tanto conhecimento, mas eu não começaria com uma impressora Delta. E o outro modelo de impressão FDM, dentro aqui da impressora de filamento, a gente tem outro tipo. Então a gente tem aqui esse que é o mesmo estilo da Ender, né, que é o que a gente chama de cartesiana. O que é a cartesiana? A cartesiana é considerada, essa barra aqui, ó, é o eixo X, a mesa é o eixo Y e o eixo Z é esse carro inteiro do X, ele movimenta para cima, formando o Z. Teria que ver uma impressora funcionando para entender melhor. Aqui na minha foto aqui dá para ver que a gente tem aqui um acoplador e esse acoplador faz o eixo Z subir. Esse motor faz o eixo X, ele movimenta, e a mesa se movimenta para frente e para trás, formando o eixo Y. Bom, esse tipo de impressora é muito bom, mas existe um outro modelo que foi criado depois, não sei, até desculpa, não tenho certeza se ele foi criado depois, eu tenho a impressão que ele foi criado depois, que é o modelo Core XY. O Core XY, o que ele faz? Essa impressora aqui, vamos ver se aparece, essa aqui está aparecendo uma Core XY, deixa eu ver. Parece que sim. Bom, o que é a diferença da Core XY para a cartesiana? A Core XY, o próprio nome já diz. O núcleo dela, o core dela, é o X e o Y. Então, a impressora movimenta o X e o Y em um núcleo só. Ela
a mesa movimenta para baixo, fazendo Z, e o X e Y, o carro deles não movimenta na vertical, ele só movimenta na horizontal. Então, eu preciso achar aqui, deixa eu digitar aqui, eu tenho, Hypercube Evolution. Essa aqui, opa, não tem H aqui não. Essa aqui é a impressora que eu tenho, ela é uma Core XY, então eu tô tentando achar uma foto que o eixo fique melhor aqui, olhando aqui de cima. Esse aqui é o carro X, ele faz o movimento para lá e para cá. Ele tem duas barras aqui, ó, que faz esse movimento do carro inteiro para frente e para trás, movimentando o Y. Então tá aqui X e aqui Y. Beleza? A mesa continua fazendo o Z, só que a mesa ela desce. No caso da cartesiana, o que sobe é isso aqui. Então aqui a mesa desce e a mesa não mexe fazendo Y. A vantagem da mesa não mexer fazendo Y é muito grande. Você consegue imprimir com um pouco mais de velocidade, você corre menos risco de ventilar na peça, né? A peça fica parada. Então, enfim, essa aqui é uma opção de impressora Core XY. Eu acho que vale muito a pena para quem vai começar no mercado, já começar com uma impressora Core XY. Essa impressora é a Hypercube Evolution. Ela é um projeto, você consegue montar ela na internet. Eu montei essa impressora, ficou muito boa. Eu considero ela melhor do que a Ender nas minhas comparações de impressão. Ela é mais cara que a Ender, por isso existem projetos para você conseguir fechar ela e deixar ela bem mais profissional. E fica muito legal. Eu acho que se vocês tiverem interesse e facilidade de montar uma impressora, essa aqui é uma solução de montagem. Agora, se você prefere comprar pronta, aqui você tem a impressora Ender 5. Eu nunca comprei, nunca tive, só vi indicações. O que é a Ender 5? Nada mais do que uma da marca Creality, né, que é a que faz a Ender, Core XY. Então ela é muito parecida com os frames aqui. A foto não carrega, deve ser pesado. E ela faz a mesma movimentação que a Hypercube que eu acabei de montar. Os movimentos aqui de cima. Ver se outra foto. Carregou. O movimento aqui de cima, provavelmente ela corre nesses frames aqui e aqui. E a mesa sobe e desce, sem movimentar para frente e para trás. Que é o caso da Ender 3. A Ender 3 é essa mesa que move para frente e para trás. Ó, nessa foto aqui dá para ver. Essa mesa aqui ela tem uma barra aqui que a mesa mexe para frente e para trás, para frente e para trás. E o que sobe é essa barra aqui. Ó. A mesa só vai para frente e para trás, ela não sobe e desce. Essa é a diferença da cartesiana para Core XY. Aqui, ó. Core XY é essa mesa que sobe e desce. Mas para frente e para trás ela não vai não. Quem faz esse movimento é o Core XY aqui em cima. Aqui ele movimenta o núcleo X e o Y. Beleza, tendo entendido isso, você pode procurar outras impressoras Core XY no mercado. Você pode usar a Ender 3, mas olha o preço da Core XY aqui, ó. Ela já é um pouco mais cara, tá vendo? Aqui nós estamos olhando aqui no Mercado Livre, ó. Você tem a opção de comprar uma Ender 5 aí por R$3.150. Aí você vai falar, 500, 600 reais mais caro que a Ender 3, não vale a pena não? Pode valer a pena, eu acho que vale fazer o teste. A diferença dessa Ender 5 para minha Hypercube, que eu acabei de mostrar antes aqui, a diferença é a área de impressão. A Ender 5 ela tem uma área de impressão bem menor, né? Na verdade, ela tem a área de impressão comum, que é 20 por 20. Quando você faz uma impressora, você decide a área de impressão que você vai fazer, aí de acordo com o seu frame, suas barras. Então a minha, ela tem a impressão de 30 por 30 por 30. Faz diferença em alguns casos. Você quer imprimir um case para alguma coisa grande, sei lá, para o seu iPad, você não vai conseguir fazer numa impressora de 20 por 20, porque ela vai ficar a conta, talvez não dê certo. Já nessa daqui você consegue. E beleza, então aqui tendo entendido isso, a sugestão sempre vai de acordo com o seu dinheiro. Se você tem mais condição de comprar, você tem condição de comprar uma impressora Core XY, vá direto e compre uma impressora Core XY. Eu já dei até uma indicação aqui da Ender 5. Se você não tem uma condição, mas tem conhecimento técnico, vá montar a sua impressora. Você consegue montar essa impressora aqui, ó, Hypercube Evolution. Ela te dá uma qualidade muito boa e você consegue ter um custo muito melhor. Se você ainda está com custo mais reduzido, você tem a Ender 3. A opção da Ender 3 aqui, ela
ela te dá uma impressora de muita qualidade. Atualmente, para mim, ela foi considerada em 2018 a melhor impressora, porque ela tem um melhor custo-benefício. De fato, uma impressora de R$ 2.500 que você compra no Mercado Livre, né? Chega na sua casa, você já está imprimindo. Agora, se você tiver condição de comprar fora, você ainda paga muito mais barato. Existem também a opção ainda para quando você tá bem quebrado e quer começar a montar, você pode pegar e montar uma impressora desse estilo cartesiana, bem parecida com a Ender 3. Por exemplo, uma Prusa. Existe também a opção da Prusa original, tá, gente? Eu não vou entrar muito nesse quesito porque ela é uma impressora cartesiana que tem um preço bem elevado, né? Então, como ela é pioneira, né, nesse mercado de 3D, ela tem um preço bem elevado. Mas existem projetos na internet para você montar a sua Prusa. Então, você consegue montar uma Prusa aqui muito parecida com a original e ter um custo bem mais baixo do que o da Ender 3, né? Você consegue fazer algo bem próximo da Ender 3 e bem mais barato, né? E tem também o projeto ANET AM8, se eu não me engano, que é um projeto bem parecido com a Ender também. Ele usa até o próprio frame, então você consegue montar essa impressora aqui, né? Eu tô falando, gente, sempre dos projetos que eu já vi funcionando e tal. É claro que você tem trocentos modelos de impressora no mercado. Eu não sou pago para falar de nenhuma aqui. Então, você pode decidir aí. Agora, essa daqui também é bem interessante o projeto dela, principalmente para esses frames de alumínio. Se você tiver a opção entre frame de alumínio, acrílico e madeira, é sempre alumínio. O alumínio é o mais caro. Agora, se você não tem condição nenhuma mesmo, você está bem quebrado, você pode fazer a impressora de madeira, o frame de MDF. Tem essas opções aí. Na Prusa você vê muito modelos de MDF aqui, ó. Prusa MDF. Você vê. Mas aí eu já não indico, não. Eu acho que essa impressora aqui ela tem uma vida bem curta, não é uma vida bem curta, ela tem uma impressão bem limitada. Isso aqui movimenta, isso aqui incha com o tempo, né? Então, se você quiser começar mesmo, zero, zero, sem dinheiro nenhum, é isso aqui. Uma impressora dessa aqui, você deve montar ela com uns R$ 400 ou menos. Beleza, então eu falei das impressoras FDM aqui, dei algumas soluções aí para quem quer começar, e agora vou tentar ser mais breve possível para não estender muito. Vamos lá para a impressora de resina. Então, a gente tem aqui, eu vou ignorar um pouco desculpa, só um minuto, travou aqui. Eu vou ignorar um pouco aqui o DLP, tá? Nós vamos para a impressora de SLA. Então, SLA Printer. Vou digitar aqui só para apresentar alguns modelos. Se você tem bastante condição, se você não tem problema com dinheiro, essa aqui é a sua impressora. Ó. Formlabs. Ela é uma das impressoras mais caras que tem, mas você vai ter uma impressora que é plug and play. Vai colocar a resina aqui e ela vai imprimir bonitinho, te dar fatiador, faz praticamente tudo para você, beleza? Essa aqui é uma das melhores impressoras que tem de resina. As empresas grandes usam ela. A Sideshow, a Prime One, essas empresas usam essa aqui. Faz sempre a matriz, né? Como eu disse, ela faz o projeto, depois todos esses projetos são replicados em resina mais barata, com um molde que é feito, e aí você consegue vender num preço melhor. Mas o preço melhor da Sideshow e da Prime One a gente já sabe, o custo é alto. Ok. Então, a gente de cara já trouxe essa impressora aqui. Outra impressora que eu vejo muito no mercado, é até a minha impressora, a Anycubic Photon. Ela é muito conhecida, ela é muito boa e ela lançou a versão Photon S, que é essa daqui. Então, a Photon S é a Anycubic Photon com bastante melhoria. Essa impressora aqui, ela tem um custo-benefício muito bom. Você consegue comprar ela nos sites chineses e eles entregam na sua casa. Ela tem estoque no Brasil. Você consegue achar essa impressora hoje por volta de R$ 2.500 com um pouco de resina. Você talvez até ache um pouco mais barato que isso. Então é uma impressora muito boa, ela faz essas impressões que eu mostrei no início, que tem a qualidade altíssima, e você consegue um preço melhor. Óbvio que a resina é aquele preço que eu apresentei, mas você tem algumas outras opções de resina. Aí depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, de algumas opções de resina, não vou avançar muito aqui, mas você consegue nos sites chineses comprar umas resinas com preço melhor. Beleza?
E uma outra opção que eu vou dar aqui para impressora de resina, eu não vou dar muitas opções, existem várias, gente, mas eu estou querendo chegar nos preços aqui que a gente consiga trabalhar. Uma outra é uma que chegou no mercado recentemente, ela chama Elegoo Mars. Essa impressora aqui, se você mora nos Estados Unidos, tem alguém que possa trazer para você, ela é uma opção muito boa, é uma impressora que ela custa muito barato e ela tem a qualidade de uma Photon, uma Anycubic Photon. Então, eu sugiro, se você tem alguém que possa trazer essa impressora para você, essa é uma ótima opção. Mas por que eu estou dizendo que trazer? Porque eu não encontrei ela no AliExpress atualmente, nenhum site chinês. Não, eu vi algumas entregas dela, você até consegue, ela tem ela até tem no AliExpress, mas ela vem de fora. Não é igual a Photon que tem a estoque aqui no Brasil. E ela vindo de fora, a chance de você ser taxado é muito grande. E aí ela fica com um preço muito mais caro que a Photon, que está lá fácil, é da Anycubic, marca conhecida atualmente. Então, entre arriscar, eu prefiro comprar a Anycubic Photon S, pagar um pouco mais caro do que correr o risco dessa aqui chegar bem mais cara que ela, e elas têm praticamente a mesma qualidade. Beleza? Então eu não vou estender muito mais o vídeo não, eu queria só dizer isso. Só para dar o último resumo, se você tem peças muito pequenas, peças quase do tamanho de uma moeda, a sua impressora precisa ser de resina. Essa qualidade aqui, você não consegue chegar nessa qualidade aqui desse tamanho, com essa qualidade, numa impressora de filamento. Atualmente, não. E se você vai fazer bonecos e personagens, considerar o preço da resina para revenda. Se você vai ter uma qualidade melhor na de resina, você vai conseguir ver todos os detalhes, mas na hora do custo, isso aqui sai muito mais caro para você. Então, a ideia é que você tenha faça moldes disso. E se a impressora é para você mesmo, para fazer os seus personagens, se você tem condição de comprar essas resinas aqui, então compre a impressora de resina, porque ela vai te dar uma resolução muito menor. E o último detalhe que eu quase esqueci, as impressoras de resina, elas precisam de um cuidado maior. Você vê as pessoas manuseando aqui sempre de luva, muitas pessoas manuseando com máscara. A resina, ela tem um cheiro muito forte e ela pode causar problemas. Então, não é o ideal você trabalhar de qualquer jeito com ela. Você tem que ter alguns certos cuidados. Ela precisa curar no final. Assim que ela sai da impressora, olha como é que ela tá molhadinha aqui. Você vai levar isso, vai secar isso aqui e vai colocar numa cápsula de luz UV para ela curar, terminar de secar, ou então deixar no sol, que também faz a cura, mas não tão eficiente quanto uma luz UV, que vai pegar de todos os lados, vai curar mais rápido, etc. Sol também funciona, mas entenda isso. Então, saiba que ela não sai lindamente pronta da impressora também. E ela precisa desses cuidados. A impressora de filamento, por outro lado, ela já é muito mais simples. Ela sai da impressora praticamente pronta. Uma coisa que você precisa fazer é tirar o suporte, que suporte também tem na de resinas. Todas as duas tem que tirar suporte, não adianta. Mas a de filamento, ela já sai curada. O filamento, depois que ele seca pronto, entendeu? Então, beleza. Galera, é isso aí. Não vou estender mais. Qualquer dúvida, manda no comentário aí. Espero ter ajudado. Um abraço.